vezes ao dia punha-se de joelho e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram junto e acharam a Daniel orando e suplicando diante de Deus. Então se apresentaram ao rei a respeito do edito real e disseram-lhe: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do teu edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falou o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazido uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse ao rei, a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se aí o acaso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: o rei vive para sempre. O Senhor Deus enviou seu anjo e fechou a boca do leão. Amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus fecha a boca do leão. Glória a Deus, aleluia. Imagina, irmãos, que o que o rei falasse tinha que ser. E eles fazem uma reunião. Eles têm inveja de Daniel. A pior coisa é inveja, né, irmão? A pessoa, ela quer ser você. Ela não quer só tirar tudo que você tem, ela quer ser você. E eles fazem aquele complô ali, né? E eles vão logo aonde, irmão? Vão mexer logo aonde? No espiritual. Vai mexer logo aonde? Ele orava todos os dias, 3 vezes ao dia. Ele clamava a Deus, ele buscava a Deus, aleluia. E o mais importante que Daniel, isso não parou, Daniel, ou parou? E muitas vezes, irmão, a gente quer parar por qualquer coisa, né? Qualquer motivo que vem, nós queremos parar, nós queremos até desistir. Mas Daniel, ele confiava no Deus vivo. Mesmo ele sabendo desse edito, o que ele fez? Ele sobe para o quarto e continua fazendo o que ele fazia antes. Ele não parou. E às vezes nós encontramos uma certa situação na nossa vida que nós falamos assim: vou parar, não chega, ninguém está nem aí, ninguém está ligando, eu vou parar. Mas nós sabemos que o nosso compromisso é com Deus. Levante, vai ter. Você pode pôr uma coisa na cabeça. Quando você se posiciona diante de Deus, vem os levantes do inimigo para te entristecer, para tirar a paz, para tirar a sua alegria. Vem os ataques do inimigo. Mas Daniel, ele não olhou para isso. Ele olhou para Jesus. E nós devemos olhar para Jesus. Nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Aquele que nos guarda, aquele que fecha a boca
guarda, que nos livra de todo mal, aleluia, glória a Deus. E Daniel, ele continuou firme, aleluia, ele não parou de fazer a obra, ele não parou de orar, aleluia, glória a Deus. E aqui nós vemos que a história que Daniel ele se destacava, tudo que ele fazia, o povo colocava o olho, vai melhor que eu, não, isso aí está errado. Procuraram ocasião de qualquer jeito para derrubar Daniel, procuraram tudo para derrubar Daniel, porque tudo que Daniel fazia era com perfeição. Por quê? Eu creio que Daniel sempre orando: Senhor, se comigo, Senhor, esse negócio aqui, porque tudo que o crente faz, irmão, é na oração. Aquele que depende de Deus, ele coloca tudo nas mãos de Deus. E aonde você colocar é bíblico, aonde você colocar a planta dos teus pés, vai ser o que? Abençoado, vai ser próspero. Tudo que você fazer, tudo, o Senhor vai te dar graça, vai te dar sabedoria, e vai ser abençoado. E isso vai chamar a atenção de alguns que não tem compromisso, né? Que não serve verdadeiramente a Deus, que não é temente a Deus. Daniel era um homem temente a Deus, aleluia, que colocava tudo inteiramente nas mãos do Senhor Jesus. É muito importante a gente colocar tudo nas mãos do Senhor e confiar nele. Nós estamos indo trabalhar: Senhor, vai comigo no serviço, vai para a escola, né? Senhor, vai comigo. Senhor, a prova, vou fazer prova, Senhor, me ajuda nessa prova, abre o meu entendimento, porque às vezes o nervoso, o medo faz nós até errar, né? O medo faz nós errar. Ah, será que vai dar certo isso aqui? Será que eu vou conseguir? Não tira o será, eu vou conseguir. Em nome de Jesus. A vitória é minha, em nome do Senhor Jesus. Eu vou conseguir, vou ser bem sucedido nisso. Porque aonde você colocar a tua mão vai ser abençoado, amém, irmão? Tome posse em nome do Senhor Jesus. E o inimigo pode levantar da forma que for, porque se Deus está com você, vai tudo bem, vai tudo bem. Aleluia. Ele vai te dar graça, vai te dar sabedoria, vai te dar renovo, aleluia, glória a Deus. E nós temos que olhar para Jesus, irmão. Aquilo que te prometeu, ele é fiel para cumprir. Não foi homem que te prometeu, foi Deus. Daniel estava confiando em Deus. Aleluia, Jesus. E aquele povo, agora nós vamos calar ele. E eles ficam de olho, né? Você está passando, alguém está de olho em você. Alguém está te observando, para ver um errinho assim, ó, né? E falar: lá, o diabo é nosso acusador, não é? Mas Jesus é o nosso advogado. Aleluia. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas alguém está olhando você passar. Alguém está procurando uma ocasião para te julgar, para falar, para jogar na tua cara. Não é verdade? Está procurando uma ocasião. E eles começou a observar Daniel. Mas tudo que ele faz é perfeito. Nós não vemos nenhum erro. Peraí, já sei o que ele faz. Vamos lá no rei, vou falar com ele: ó, faz esse edito aí. E o rei, na inocência, né? Porque o ser humano gosta, né, de glória. Eita, ó rei, durante 30 dias, todo mundo tem que prostrar diante do rei, né? Todo mundo tem que ir lá prostrar. E o rei, né, mais do que depressa, opa, faz o edito. Aí na lei não pode revogar. O que o rei falou ali tem que ser daquilo, não pode mudar. Não pode ter revogado, não pode revogar. Tem que ser aquilo que o rei falou. E agora, como é que vai ser? E a Bíblia fala que o rei amava Daniel. E agora como é que eu vou fazer? Até o rei fez jejum para que Daniel vencesse. Aleluia. E o rei preocupado de manhã chega logo: Daniel, como é que está, Daniel? Aleluia. E Daniel fala: eu estou aqui, nada aconteceu comigo. Deus fechou a boca do leão. Irmão, e Deus está fechando a boca do leão nesta noite. Você crê? Em nome do Senhor Jesus, recebe aí o livramento de Deus, aleluia. Recebe o livramento do Senhor. Assim como Deus livrou Daniel, Ele está te livrando nessa noite. Pode ter certeza, porque a palavra, ela vem, aleluia, ela vem certa. Ela vem certa. Hoje é o dia da tua vitória. E aquilo que armaram contra você está sendo desfeito nessa noite, amém, irmão? Está sendo desfeito. Aquilo que prepararam, aquilo que armaram contra a tua vida está sendo desfeito. Em nome do Senhor Jesus, está sendo quebrado. Toda obra de macumbaria, de feitiçaria, seja o que for, está sendo quebrado nesta noite. Está sendo quebrado, aleluia. Deus está fechando
E o leão não pode fazer nada. E quando nós andamos em espírito, não é porque andar em espírito, deve você estar orando no pensamento, irmão. Glória a Deus. O apóstolo Paulo diz que é para nós orarmos sem cessar. Sem cessar. Você sai de casa, você está orando. Você vai para casa, você está orando. Aleluia. É estar orando em pensamento, não me guarda, me livra. Vai comigo aqui, Senhor. Você comigo aqui, Pai. Põe as tuas mãos aqui, nós estamos orando, tem que orar, irmão. O crente não pode parar de orar. E às vezes, muitas vezes, levantamos e esquecemos que tem que orar. Levantamos de qualquer jeito e vamos sair assim, não, irmão. Vamos orar. Vamos sair na volta, está sempre buscando ao Senhor, fazer igual Daniel. E Deus deu vitória para ele, ele não teve medo, mas ele confiou no Deus que ele servia. E Deus está desfazendo nesta noite obra de macumbaria, de feitiçaria. Deus está quebrando em nome de Jesus. E alguém fez alguma coisa, olhar para você e falar assim: mas eu fiz aquilo, ele está de pé, ela está de pé. É Jesus na tua vida, amém, irmão? Por isso nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas fecha, irmão, a brecha. Ora, vigiar e orar. Vamos estar vigilantes e orando e clamando ao Senhor, porque é aquele que garante a vitória. A vitória é nossa, amém, irmão? A vitória é certa. Toda obra contrária, toda a força do mal já foi repreendida. Deus já desfez todos os laços, todo o embaraço do inimigo, em nome de Jesus, amém? Vamos agradecer ao Senhor.